Olá pessoal, vamos para mais uma questão de matemática. Não esqueça de deixar o seu like e já se inscreva no canal. A questão diz o seguinte: a respeito das funções f de x igual a 3x sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 e g de x igual a raiz quadrada de x menos 1 sobre a raiz quadrada de x, analise as sentenças a seguir. Então, a gente tem a primeira, a segunda e a terceira sentença. E diz assim, ó, assinala a opção em que todas as sentenças estão corretas, né? São corretas, aliás. Então, a gente vai analisar quais dessas sentenças são verdadeiras, certo? A primeira diz que o limite de f de x, quando x tende ao infinito, é igual a 3. Então, vamos calcular esse limite aí, ó. Vou fazer o seguinte, ó, limite, certo? Lembrando que a gente está analisando a primeira. O limite, quando x tende ao infinito, de f de x. A f de x eu vou escrever ela aqui, ó, 3x, certo? Sobre raiz quadrada, né, de x ao quadrado mais 1. Isso aqui é a mesma coisa, ó, que o limite, certo? Quando x tende ao infinito, né, vou botar o x ao quadrado em evidência aqui, ó. Então, vou escrever novamente 3x em cima. E na parte de baixo eu vou escrever assim, ó, raiz quadrada de x ao quadrado, aí vai ficar 1 mais 1 sobre x ao quadrado, certo? Esse x ao quadrado vai sair da raiz, e isso aqui é a mesma coisa que o limite, né? Que quando x tende ao infinito, de 3x em cima, esse x aqui que estava ao quadrado sai da raiz sendo x, e dentro da raiz a gente fica com 1 mais 1 sobre x ao quadrado, certo? Esse x a gente pode cortar com esse x, os dois são positivos, né? Que o x está tendendo ao infinito. E isso aqui vai ser igual a quem, pessoal? Vai ser o limite, quando x tende ao infinito, né? Em cima ficou o 3, embaixo a gente ficou com raiz, ó, de 1 mais 1 sobre x ao quadrado. Quando o x tende ao infinito, isso aqui vai ser um número enorme. Então, 1 dividido por esse número aqui vai dar 0. Então, vai ficar 3 sobre a raiz de 1. Isso aqui é igual a 3, certo? Então, a alternativa 1 aqui, pessoal, é verdadeiro. Beleza? 1 é verdadeiro. Agora, vamos analisar o 2. O gráfico da f de x apresenta duas assíntotas. Bom, uma assíntota a gente já sabe que ele tem, né? Quando o x tende ao infinito no item 1, o y se igualou a 3. Certo? Então, o 3 é uma assíntota. Como a gente já testou o x tendendo ao infinito, agora a gente vai testar o x tendendo a menos infinito. Então, no segundo item aí, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou calcular o limite, né? No item 2, eu vou calcular o limite quando o x agora tender a menos infinito. Certo? Para não repetir todos esses cálculos, eu vou partir a partir desse corte aqui, ó. Certo? Eu vou escrever assim, ó, 3 sobre x, ó, 3 sobre x, o x aqui, a raiz de 1 mais 1 sobre x ao quadrado. Pessoal, observe o seguinte, embora o x esteja tendendo a um número negativo, a gente sabe que esse de cima aqui, ó, vai dar negativo, certo? Mas esse aqui é positivo. Por que, George, positivo? Porque antes ele estava ao quadrado dentro da raiz, né? Então, negativo por negativo vai dar positivo, ele sai da raiz positivo. Então, menos por mais vai dar menos, certo? Então, quando eu cortar esse x por esse, em cima a gente vai ficar com menos 3. Então, vai ficar assim, ó, limite, né, de menos 3, ó, né? Vamos lá, quando x tende ao infinito, que eu esqueci aqui, ó. Aliás, a menos infinito, né? De menos 3 sobre, aí vem lá, ó, raiz de 1 mais 1 sobre x ao quadrado. Como o x está tendendo a menos infinito, aqui também vai dar um número enorme embaixo, e essa divisão vai dar igual a zero, né? Vai tender a zero. Então, a gente vai ficar com menos 3 sobre raiz de 1. Essa resposta aqui dá menos 3. Então, a gente tem duas assíntotas mesmo. Ó. Uma assíntota é y igual a 3, que a gente encontrou no item 1, e a outra é y igual a menos 3, certo? Vai ter duas assíntotas. Então, item 2, verdadeiro. Falta analisar só
o item 3. O item 3 faz referência à função g, certo? Então, a função g, vamos lá, ó, é raiz de x menos 1 sobre raiz de x. Então, no item 3, eu vou escrever ele aqui, ó. Item 3, a gente vai ter raiz de x, né? G de x, aliás, ó, g de x é igual a raiz de x, né? Deixa eu subir lá novamente. Menos 1 sobre raiz de x. Então, menos 1 sobre a raiz de x. Eu quero a derivada disso. Eu vou escrever assim a g de x. Ó. G de x é igual a x elevado a 1 meio, menos, vou passar a trocar aqui de posição, então vai ficar elevado a um número negativo, a menos 1 meio, né? X elevado a menos 1 meio. Agora eu vou derivar essa função. Na derivada, a gente sabe aí que o expoente cai, né? Então, a derivada de g de x, né? Vou representar assim, ó, g' de x, vai ser igual a 1 meio, x, aí a gente tem que subtrair 1 do expoente, então vai ser x elevado a menos 1 meio, certo? Aí isso aqui menos, esse menos aqui, ó, aí esse expoente cai negativo, né? Menos 1 meio, né? Vezes o x elevado a esse número menos 1. Menos 1 meio menos 1 dá menos 3 meio, certo? Agora eu vou reescrever isso, ó. Vou reescrever da seguinte forma, ó. G' de x, a derivada da g, né? Vai ser igual, ó, esse x agora eu vou jogar para baixo e colocar isso na representação de radiciação. Então, vai ficar ó, 1 sobre 2 raiz quadrada de x, né? Que era x elevado a 1 meio. Ó, mais, por que mais, Jorge? Porque menos por menos dá mais, certo? Então, 1 meio que multiplica esse resultado aqui. Só que esse resultado, quando eu jogar o x para baixo, esse expoente vai ficar positivo, né? Aí a gente vai fazer aquela troca da radiciação, né? Quem está por cima, né? Quem está no Sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o Sol. Ou seja, a raiz de x elevado a 3. Se eu estender esse traço, então o nosso resultado é esse aqui. E a questão diz que é isso mesmo, só que com sinal negativo, ó, pessoal. A gente chegou ao mesmo resultado, só que com um sinal positivo. E lá diz que dá negativo, certo? Aqui, ó, tem um menos. Então, a alternativa 3, o item 3 aí é falso, certo? Então, a gente vai marcar aquela que tem verdadeiro, verdadeiro, falso, 1 e 2, certo? Então, a alternativa correta, ó, letra A. Finalizamos aqui mais uma questão e se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até mais.